Nesse episódio conhecemos Mil, o guardião da mesa, Yo é a sênior deles, a dona do bar, Cheon é a dançarina, Sandy é o cantor. Espera que se alguém está em um relacionamento dure bastante, mas se você é solteiro, esta noite Yo lhe deu uma chance de não ser, ele, um homem com uma pulseira verde. Está disponível para eles darem em cima. Sandy vai ao banheiro e se depara com Rei, o bêbado. Sandy pergunta onde está seus amigos. Rei quer saber quem diabos é ele. Os dois se conhecem. Sandy nega, mas esse banheiro não é seu quarto. Se está bêbado, vá para casa. O outro diz que pau no cu, é da minha conta se estou bêbado, não se intrometa. Sandy afirma que veio para fazer xixi, e ele estava bloqueando seu caminho. Deve fazer xixi na sua cabeça então. O Mil, amigo de Rei, impede a briga dos dois. Sente muito por ele, seu amigo está bêbado. É sempre assim quando bebe. Mil esbarra em Top, primeiro escalão, comenta que ele está usando uma pulseira branca. Isso significa que pode dar em cima dele. Rei impede a aproximação dos dois. Agora conhecemos o caçador. O próximo protagonista é Boston, e está dando em cima de sua presa. O rapaz já é comprometido, mas seu parceiro deixa ele sair de vez em quando para se divertir. Boston pergunta se ele quer se divertir com ele. E Cheon corta seu barato rapidinho, leva ele embora. Tom reclama que estava prestes a conseguir um cara para Mil, ele poderia deixar de ser virgem. Ela afirma que ele não estava pegando ele para Mil, pois aquele cara estava usando uma pulseira vermelha, o que significa que ele já é comprometido, enquanto o Rei está morto de bêbado e vomita para todos os lados. O grupo está organizando um projeto, transformar esse lugar em um hotel de verdade. Rei quer fazer isso, ele é muito bom em gastar dinheiro, mas não pode fazer isso sozinho. Se eles ajudarem pode funcionar. Vão mostrar o projeto para o professor, e aceitar o patrocínio de seu pai. Boston pode ajudar a encontrar alguém que possa ajudar com o projeto do lugar. Ele vai ajudar, conhece um amigo, e o trabalho dele é muito bom. Boston vai a uma loja para consertar seu celular. E o cara está muito distraído jogando. É preciso falar várias vezes. Nick não sabe se o problema é na tela. Não acha que isso possa ser feito hoje. Precisa encomendar algumas coisas. Ele pode vir buscar outro dia. Anota o nome dele e pergunta se pode ter seu número, para ligar quando estiver pronto. Boston anota o número de seu amigo Mil, e pergunta qual é o nome dele. Assim que terminar ligue, ele irá buscar. Os meninos estão brincando de perguntas e respostas. A próxima pergunta é: qual é o primeiro hotel da Tailândia? Acha que é uma pergunta muito difícil. O bonitão do Top responde que é o Oriental. Respondeu corretamente. Boston apresenta ele como seu amigo Top. Ele é quem está projetando o hotel deles. O mesmo pergunta se pode ser amigo de Mil também. Vão se conhecer mais esta noite. Não fazia ideia de que um estudante de administração de empresas fosse tão inteligente e pudesse responder todas as perguntas. Mil responde que lê muito. É por isso que está usando óculos. Por algum motivo o Rei fica chateado. E pede por mais bebidas, mas acham melhor não. Todo mundo acha que Rei é um fardo quando está bêbado. Cheon comenta que Top parece tá afim dele, se quer perder a virgindade. Perca com esse cara, assim quando lhe perguntarem, poderá se gabar de ter dormido com o primeiro escalão. Ele é gostoso, alto, e sua família é dona de um hotel famoso. Ele acha que ela está delirando. Top pede para Boston combinar os dois. Ele pede para Top encontrar alguém atrevido ao seu gosto. Ele é um doce virgem. Não é o seu gosto. Top responde que um virgem quer tentar, está cansado desses ferozes que sabem de tudo, quer algo novo. Ele então aceita, mas só vai combinar. O resto é com ele. Aposta que Mil não está interessado nele. Top convencido, indaga se tem alguma coisa que ele quer e não consegue. Então vai dançar com ele, pega em sua mão. Enquanto isso, Rei está observando e não gosta nem um pouco. Então muito bêbado entra no carro. Sandy aparece e sobe em sua moto. Mas percebe que Rei está bêbado demais para dirigir. Comenta que é ele de novo. O que está fazendo? Querendo dirigir enquanto está bêbado. Ele é um fardo para a sociedade. E se bater em alguém? Rei pergunta o porquê ele tá falando tanto. Pode apenas dirigir porque ele não consegue. Sandy responde que não é seu motorista. Se não pode dirigir, tire uma soneca lá. Primeiro, Sandy percebe que ele quer dirigir do jeito que está, então decide que vai levá-lo em casa, vai cobrar mais que um táxi de aeroporto. Enquanto isso, comenta que pelo menos vai poder dirigir um carro caro uma vez na vida. Top pede desculpas, está com dor de cabeça, quer um pouco de água. Comenta que o quarto dele é legal, combina com ele. Após beber a água, confessa que não tem dor de cabeça.
era apenas uma desculpa para entrar em seu quarto. Mil responde que sabe. Ele comenta que ele sabia, e mesmo assim deixou, significa que também gosta dele, sabe o que vai acontecer a seguir. Mil tem uma ideia. Então o primeiro escalão mostra suas habilidades pegadoras com Mil, o que também deixa fluir, mas quando os dois chegam longe demais ele para, está muito nervoso. Top pergunta se ele não está fazendo isso bem. Ele responde que não é isso, é que não está preparado, nunca fez isso. Top declara que isso é bom, ele ficará feliz, mas Mil pede para ele parar, e pede desculpas, apenas. Sente que não lhe conhece o suficiente, não pode fazer isso, não é alguém como Boston. Enquanto isso, Sandy pede informações de onde que Rei mora, mas não consegue essa informação. Informa que se ele não acordar vai deixá-lo lá. Rei pede para ele fazer isso, não é importante de qualquer maneira. Sandy diz que ele é bêbado e marrento, que pirralho rico e mimado, o que deveria fazer agora? Então leva ele para sua casa. Chegando lá, Rei fica querendo vomitar e ele pede para ele não fazer isso no chão. Rei se mata de vomitar no banheiro e Sandy comenta que ele excedeu o seu limite de álcool. Como conseguiu viver por tanto tempo? Depois de aliviar o estômago fica com sono. Por outro lado, Boston está na maior pegação com um cara aleatório, já Nick, enquanto vê a foto de Boston sem camisa. Aproveita para brincar com sua pistola, e os dois se aliviam cada qual com sua maneira. Top e Mil estão tentando se conhecer. Mil só não quer que sua primeira vez seja um caso de uma noite. Top aceita a sua decisão, de qualquer maneira. Mil afirma que tem medo pois é muito sensível. Se fizer sexo com ele vai ficar afim dele, vai ligar para ele e bisbilhotar seu Instagram, vai checar suas mensagens o tempo todo, vai querer ele como seu namorado, não quer começar, pois deve ficar com o coração partido. Top acha que deveria ser o único a pedir desculpas, está acostumado a começar as coisas assim. Ninguém nunca lhe pediu para tomar sorvete ao invés de fazer sexo antes. Por falar nisso, pode ficar lá por essa noite? Mil concorda, porém não farão nada de qualquer maneira. Os dois apenas vão dormir juntos agarradinhos. Rei acorda dia seguinte muito ressacado. Fica desconfiado com a mudança de cenário. Sandy comenta que ele acordou. Foi um problema para ele ontem à noite. Rei tenta se lembrar dele, é o cantor Sandy. Por que está em sua casa? Fizeram sexo. Então ele o embebedou. Da próxima vez não faça isso. Se Sandy quer ele apenas flerte. Ele é muito gostoso. Sandy comenta que ontem à noite ele estava bêbado como um gambá, estaria morto nas ruas agora. Rei responde que era para ter deixado ele dormir no carro. Olhe para ele, é um criminoso. Eles são todos caros. Onde está o seu relógio, a carteira, as roupas? Sandy responde que prefere ajudar um cachorro do que ajudar ele. Pegue suas coisas e vá. Rei pega suas coisas e se manda. Se pergunta por quê que ele tá tão puto. Sandy ainda acha que ele é um fardo para a sociedade. Dia seguinte Mil explica o motivo de gostar tanto de livros. Top comenta que simplesmente não pode acreditar que uma pessoa fofa e interessante como ele nunca esteve em um relacionamento. Não tem pessoas conversando e flertando com ele? Ele responde que algumas pessoas apareceram mas foi breve, não encontrou ninguém com uma química real. Sabe quando alguém é honesto com ele? Top pergunta e quanto a ele, o que seus sentidos dizem sobre ele? Será algo mais ou apenas alguém que passa por ele? Porém é Top quem decide se quer ser mais que uma noite de sono. Top indaga se pode, mas ele não responde. Em seguida recebe uma ligação de Rei, informando que passou a noite na casa do cantor, só que ele o expulsou então está muito irritado. Após isso, escuta Top falando, e pergunta quem está com ele. Mil responde que é um amigo, vai desligar. Por outro lado, Boston vai buscar o seu celular. Nike cobra um valor com desconto. Boston questiona pelo qual motivo recebeu o desconto. Ele não responde, mas informa que antes de deixá-lo ir, gostaria de ver o recibo, pois tem muitos criminosos. Ao fazer isso, Boston percebe que Nick tirou uma nudes. Comenta que ele tem uma garantia de 1 ano. Se houver algum problema novamente traga lá a qualquer momento. Boston responde que tá travando agora, ele não consertou bem. E Nick afirma que vai consertar, leva ele para um canto particular e começa uma pegação intensa. Boston com certeza não vai perder essa oportunidade. Sean pede para brindarem, o seu amigo conseguiu um namorado, ele informa que ainda não são namorados, agora que está com 1 semana e eles ainda não ficaram. Rei pergunta como Boston conheceu Top, ele entende que Rei quer que ele pergunte ao Top se ele quer apenas dormir com Mil. Se está tão preocupado porque não é o namorado dele então,
Rei responde que só está com medo de que ele fique com o coração partido. Mil pede para eles não se preocuparem, já é adulto. Rei vai até Sandy e pergunta se ele tem um isqueiro. Ele responde que sim, provavelmente é seu, o embebedou e roubou. Rei pede desculpas. Por que está tão chateado? Está emburrado como se fosse criança? Pede para ele esperar. Realmente sente muito e obrigado por salvar sua vida. Sandy responde que é isso que ele quer. Não quer guardar rancor nem nada. Agora Rei quer saber se pode pegar o isqueiro e faz ele acender o seu cigarro, enquanto no banheiro. Boston comenta que Top e Mil ainda não fizeram. Ele responde que não está com pressa. Vai pegá-lo eventualmente, mas não quer apenas dormir com ele, quer sair com ele. Boston menciona que ele e Top são do mesmo tipo, não crie esperanças, você quer fazer isso, faça e acabe com isso. Top pergunta se ele está preocupado com seu amigo ou apenas com ciúmes. Já disse. Uma vez foi o suficiente para os dois, espere para ver, vai fazer de Mil seu namorado. Top quer fazer um aviso breve, pega o microfone emprestado. Só quer aproveitar essa oportunidade para dizer a alguém que conheceu há pouco tempo, tem aprendido muitas coisas novas com ele. Ele é uma pessoa muito interessante. E pergunta a Mil, você quer ser meu namorado? Todos ficam surpresos. Ninguém esperava por isso e Mil responde que sim. Depois disso seus amigos fazem alguns comentários. Sean comenta que ele conseguiu o alto escalão. Está contente por ele. E está acostumada a ver pessoas bêbadas brigando e vê isso claro. A deixa feliz. Boston pergunta por que as pessoas iriam querer um relacionamento. Podem apenas se divertir. Sandy afirma que não é da sua conta. Mas convidar alguém para sair na frente de todas as pessoas no bar é tão cafona. Rei acha irritante só isso. Mil percebe que Rei está um pouco chateado e pergunta se ele ainda não gosta de Top. Ele responde que não é isso. Só acha que o relacionamento foi rápido demais, não quer que ele se apresse só porque quer ter um relacionamento com alguém legal. Realmente gosta dele? Ele responde que não sabe. Ele é o primeiro com quem já esteve, que pode fazer seu coração tremer. Então Rei diz, atenção a isto, se ele te machucar eu vou socá-lo. Até ele ficar feio. Mil afirma que ama seu amigo e agradece. Logo em seguida Top aparece, falando sobre o projeto, já cuidou de tudo. Rei pergunta onde ele está indo. Top responde que vai levá-lo a um encontro. Sandy pergunta onde que Nick está indo. Ele responde que vai encontrar com um amigo. Sandy comenta que seu colega de quarto se mudou, precisa encontrar um novo, caso contrário não pode cobrir o aluguel. Nick responde que está interessado. Sandy pergunta se ele traz pessoas com frequência. Ele responde que às vezes, não com muita frequência, e Sandy informa que traz o tempo todo, e é barulhento, ele consegue dormir, só está brincando. Durante um jogo, Mil comenta que naquela noite, realmente ficou envergonhado com o seu pedido na frente de todo mundo, e se dissesse que ele aceitou apenas para livrar sua cara, ele pode pensar que é gostoso, rico, e que pega quem quiser. Mas honestamente ele não é totalmente seu tipo. Top pergunta qual é o seu tipo então. Ele responde que envolve várias características, mas não sabe se ele vai marcar todas as caixas da sua lista de verificação. Top pede para ele dizer, tem certeza que vai marcar todas. Mil acha ele muito confiante. Então a primeira coisa é flertar com ele novamente. Ele não é fácil e já descobriu a sua fraqueza. É Mil, seu tipo é bem simples, não é um cara exigente. Primeiro ele deve respeitá-lo. Deve amar seus amigos e se dar bem com eles. O mais importante, ele não deve guardar segredos dele e nem mentir. É só isso. Rei olha um status no Instagram dos dois juntos. Logo em seguida encontra com Sandy e vai atrás dele. Comenta, gerir seus negócios dentro dos muros da universidade é contra as regras, senhor cantor. Sandy pergunta quem ele pensa que é o seguindo. Rei responde que viu ele vendendo coisas para os calouros da sua faculdade. Isso é bastante desafiador, não tem medo de ser pego? Ele responde o que quer que esteja vendendo não é da sua conta. E nem diga que ele é um bom homem e quer que esta universidade seja livre de álcool e substâncias. Um bêbado como ele não é uma ameaça para ele. Rei continua o seguindo. Sandy entra em um estabelecimento. Uma mulher pergunta se Rei já tem 20 anos. Quer ver sua carteira, 2 anos acima de 20. Então tá tudo bem. Esse clube é bastante perigoso. Se alguém com menos de 20 anos for encontrado, a polícia virá e fechará este clube. Uma mulher pergunta o que ele está procurando. Sua primeira vez lá, realmente gosta de recém-chegados. Deixe ela cuidar dele esta noite. Rei está rodeado de mulheres e fica de olho em Sandy. Rei pede desculpas mas precisa ir. Sandy pergunta por que diabos ele está seguindo.
Ray quer saber o porquê ele está lá. É um traficante? Na universidade e neste bar a gogô, ele responde que qualquer merda que estiver vendendo não é da sua conta, porque continua o rastreando. Foda-se suas coisas. Ray pergunta se ele está vendendo bebida. Ele responde que sim, vinho de ameixa, não pode fazer isso abertamente. Por isso está fazendo isso em segredo. Ray pergunta se ser cantor não é suficiente. Ele também é um bombeiro. Sandy responde que sim, não é tão rico quanto ele. O que quer que dê dinheiro ele faz tudo, mas primeiro compense essas garrafas quebradas. 5.000, Ray vai pagar na mesma hora e comenta, você acabou de dizer que faz o que quer que lhe dê dinheiro, posso contratá-lo para ser meu companheiro de bebida? Podem beber o seu vinho de ameixa, só quero um amigo para beber, está assustado com ele? Ele responde que não, Ray pede para ir com ele então. Vai pagar 7.000, Sandy responde, é tão bom ser rico, ele apenas joga seu dinheiro no que quiser. Ray afirma que pode jogar nele agora 8.000 bahts, Sandy para, e ele diz 10.000 bahts. Enquanto isso, Boston está na maior pegação com o técnico Nick após o sexo. Percebe que ele está numa posição bonita, pede para ele ficar parado, vai tirar uma foto. Ele comenta que não fica bem em fotos, mas aceita tirar. Porém pede para não mostrar a ninguém. Boston responde que tudo bem, não tira foto de todos, só faz isso com o seu favorito. Nick fica emocionado e faz a pose, comenta que é legal. Ele tem um quarto escuro e pergunta por que se matriculou em administração de empresas, se gosta de fotografias, ele responde que seguiu o conselho de seu pai. Talvez precise assumir os negócios dele depois da formatura, comenta que terminou a revelação, a foto ficou ótima, precisa ser mais confiante. Não viria pela segunda vez se não fosse fofo. Nick comenta que deve considerar isso como uma honra. Boston responde que sim, deve ficar feliz por ser seu favorito. Ray leva Sandy para sua casa, o qual fica impressionado com o tamanho do seu lar. Vão beber o vinho de ameixa, após tomar um gole, comenta que na verdade não é ruim. Mas ele pode precisar de mais tempo. Sandy responde que sim, pessoas de bom gosto como Ray não gostam do que ele gosta. Sandy pergunta se ele gosta de ouvir micro. Não é nada parecido com ele. Ray responde que isso era da sua mãe, é dele agora desde que ela se foi. Sandy lamenta saber sobre sua mãe, quando ela faleceu. Ele responde que faz um tempo, ele estava no ensino médio. Sandy quer saber como ela morreu, mas percebe que Ray não quer falar sobre isso. Então pede desculpas por ele estar se intrometendo, pelo menos ela lhe deixou com um bom gosto, e tenta animá-lo um pouco cantando uma música. Depois disso, Ray coloca uma música para tocar e Sandy pergunta, e agora? Preciso te chamar de Sugar Daddy também, não é meu estilo. Ray diz, não seu merda, apenas beba e curta a música comigo, eu só não quero ficar sozinho. Sandy responde que tudo bem, gosta de trabalhos fáceis que paga bem. Sean enquanto brinca com seus amigos machuca o tornozelo e Top vai ajudá-la. Enquanto passa gelo em seu tornozelo, Mil reflete que ele completou uma característica, se preocupou com seus amigos. Boston vai ao banheiro com segundas intenções. Top pergunta que diabos está fazendo porque ele não fica no outro chuveiro, ele é tão sem vergonha. Boston comenta que eles estão sozinhos, além disso já se viram nos antes, viu cada parte do seu corpo. Top pergunta o que ele quer, ele responde que quer de novo, se lembra deles na cabine de fotos? Ainda não consegue esquecer, pode fazer como ele quiser desta vez. Enquanto isso, Mil não para de elogiá-lo, afirma que vai buscar Top e Boston. Top pede para ele parar e Boston comenta que ele sabe que ninguém pode derrotá-lo nesse tipo de coisa. Eles escutam alguém entrando. É Mil que vai até lá e chama pelo Top. Top rapidamente sai do boxe. Mil pergunta pelo Boston. Ele responde que provavelmente ele já saiu. Mil está dizendo que vai tomar banho, e Top pede para tomar banho com ele. Enquanto isso, Boston está no outro box escondido e frustrado, porque não conseguiu o que queria. Boston, que só pensa em sexo, está se divertindo novamente com o técnico. Depois disso, Nick comenta que eles já dormiram juntos muitas vezes, o que eles são um para o outro. Boston pergunta o que ele quer ser, um amigo foda ou um amigo com benefícios? A diferença é que amigos com benefícios são mais amigáveis, enquanto que o outro não se importa com o que o outro faz. Nick pergunta, e o que eu sou? Para você? Boston pergunta qual é o seu problema. Não diga que está gostando, se for assim, ele odeia dramas. Nick responde que só estava curioso. Além disso, não sente nada por ele, vai ser o seu amigo de foda, eles mal se conhecem. Boston pergunta se ele está chateado, eles podem sair de vez em quando. Sua vida não é só sexo.
Rei pergunta onde que Sandy está indo, ele responde que só estava indo em algum lugar com sua amiga. Rei se apresenta e pergunta se eles vão continuar na casa de Sandy. Vá para a casa dele em vez disso, ele tem álcool, podem colocar uma música, ela pode nadar também se quiser, podem nadar juntos, ela, Sandy e ele. Sandy leva ele em particular e pergunta, o que diabos está fazendo? Está sugerindo um trisal. Rei indaga se ele não quer festa, pode fazer isso em sua casa, ou que precisa pagar. Vai dar 20 mil, ele responde que não, da última vez ele estava bêbado e desmaiou, nem soube que ele saiu. Dessa vez Rei promete que não vai dormir e tenta convencê-lo. Então Sandy vai até ela e comenta que seu amigo está bêbado, vai ajudá-lo. Desculpe por esta noite, durante o trajeto. Sandy comenta que ao invés de ir para casa com uma garota, está dirigindo para um homem bêbado. Ele responde que não está bêbado, só está com preguiça de dirigir. Sandy pede para na próxima vez contratar um motorista. Não estrague seu encontro. Rei pergunta se ele está com tesão esta noite. É um cantor de bar. Tem caso de uma noite com muita frequência? Sandy responde que isso é normal, pois não é feio, é muito charmoso, sabe que é gostoso, não precisa ser humilde. Ele pergunta se Sandy acha que ele é gostoso. Ele responde que não, ele é bem simples, mil vai até top. Pergunta se há algum problema. Ele responde que não, simplesmente não consegue dormir. Por isso que está tomando esses comprimidos, tem insônia, não consegue dormir sozinho. Mil pergunta que piada é essa, mas pela cara dele isso é realmente verdade. Relata que quando era pequeno, seus pais estavam em um evento e houve um incêndio, acordou e viu fumaça por todo lugar. Depois disso não consegue dormir sozinho. Sua cabeça sempre pensa que algo ruim vai acontecer enquanto estiver dormindo, e que vai morrer sozinho. Mil pede desculpas e decide dormir junto com ele, mas deve apenas abraçá-lo, nada mais do que isso. E conclui uma outra característica, ele o respeita. Rei prepara 2 bebidas, Sandy comenta que agora sabe. Ele é um pirralho rico e mimado solitário, seus amigos deixaram ele, porque eles têm namorados. É por isso que ele precisa de um novo amigo, sua vida é dramática, pobrezinho, pode ser seu amigo, não precisa contratá-lo. Rei recomenda que se ele for seu amigo, precisa cuidar dele em todos os sentidos. Sandy acha que isso soa mais como um pai do que um amigo. Rei coloca uma música e em seguida pergunta sobre aquela garota se ela faz o seu tipo. Ele responde que não tem um tipo, pessoas diferentes têm aparências diferentes. Se a pessoa e ele se derem bem, eles continuam. Rei pergunta se ele já foi atraído por um cara. Ele responde que sim, fica atraído por pessoas de todos os sexos, é um cara aberto. Por que ele está perguntando o que quer que ele faça agora? Da última vez foi contratado para ser seu companheiro de bebida, desta vez uma prostituta. Rei responde que por ele tudo bem, deve contratá-lo. Sandy pede para ele guardar seu dinheiro para contratar alguém que queira. Quanto a ele, se o interessar faz de graça, sem dinheiro envolvido, e Rei diz, e quanto a mim? Interessante o suficiente para fazer você se interessar? Disse que está aberto o suficiente para alguém como eu? Entre a névoa suave da fumaça do cigarro, os dois se perdem em beijos intensos, e em seguida Sandy comenta. Se você continuar não seremos mais apenas amigos. Rei indaga se algum tipo de amizade pode começar com sexo. Sandy diz, sim, e você vai continuar me querendo. Mas somos apenas amigos, não importa o que então se entregam. Hoje à noite Sandy já estava preparado para isso, enquanto o Rei comenta que amigos podem fazer sexo. Um coração e algo lá embaixo, tem deveres diferentes. Já Sandy diz que é isso mesmo. Mas você precisa ter cuidado, não sinta mais do que isso, é como brincar com fogo.